Graça e paz. Diga, Deus está fazendo. E a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Diga, e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você falou com uma voz meio frouxa, mas eu quero que você diga um amém bem alto, porque eu vou falar com uma voz forte. Deus vai completar a boa obra que começou, e Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oh, agora sim, porque aqui não tem gatinhas e gatinhos, aqui tem leões e leões. Antes de dar início ao que Deus me mandou hoje, eu quero lhe falar de material. Eu trouxe algumas coisas. Meu ministério é cura e libertação, edificação de famílias, igrejas. Está lá no YouTube, no meu canal oficial, muita coisa, mas muita coisa não está. E eu quero lhe falar que eu trouxe material com o meu testemunho, assuntos sobre aborto. Eu vou fazer uma rápida abordagem aqui. Paternidade, uma questão seríssima para a nossa vida espiritual. E o que é mais importante para essa manhã, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Manual de Guerra é um livro, Batalha Espiritual é uma apostila. Isso é uma parte, apenas uma parte do que eu tenho produzido. Mas é uma parte também do que eu ministro em seminários. Um seminário intensivo de libertação e cura chamado SILC, que acontece a cada 2 meses, no lugar bonito ali no estado de São Paulo. São 4 dias de imersão total em assuntos de cura e libertação e atendimentos individuais. E se você tiver interesse, lá na livraria, além do meu material, vai estar o folder do SILC, que também vai te dar as instruções. Porque eu disse a você que quebrando paradigmas sobre heranças espirituais seria a temática importante para hoje. Porque eu tenho percebido ao longo do tempo que trabalho com famílias, cura e libertação, e esse tempo é longo, um tempo de mais de 30 anos fazendo isso. Eu tenho percebido que muitas pessoas já entregaram a vida para Jesus num jantar da Donep, num chá da Donep, num culto numa igreja. Já tiveram uma experiência de sair das trevas para a luz, mas ainda não estão vivendo o que chamamos de vida abundante. Alguns testemunhos aqui foram dados, de pessoas que já estão experimentando vida abundante. Mas se eu pedisse para você levantar a mão, aqueles que já estão com Jesus e que ainda estão vivendo um tempo de sequidão, ainda estão vivendo um tempo de misericórdia e não de bênçãos, haveria um grupo muito grande levantando sua mão. E contra fatos não tem argumento, igreja. Contra fatos não tem argumento, contra provas não tem argumento. E eu comecei a entender que o mundo espiritual não é muito diferente do que eu aprendi como juíza, porque o mundo espiritual funciona debaixo de leis. Ele funciona debaixo de uma legalidade, ele não é místico. Não, ele não é místico. Ele é legal em todos os sentidos. E olhando para isso, eu comecei a fazer um paralelo de comparação com o que acontece, por exemplo, numa legalidade no direito. Um homem trafica drogas, ele fica rico, e ele tem filhos que são cristãos. Não se converte ele, os filhos tentam convencê-lo a entregar a vida para Jesus, mas esse homem é irredutível e ele constrói um patrimônio fabuloso. Ele fica rico, em outras palavras. E aí um dia ele parte. A pergunta é: quem são os herdeiros desse patrimônio construído com o tráfico de drogas? São os 2 rapazes. E eles são herdeiros porque eles ajudaram a construir um patrimônio? Não. Eles são herdeiros porque são filhos, só por isso. Na Bíblia diz: sois filhos, logo sois herdeiros. Vamos fazer o inverso.
Um homem é muito trabalhador, constrói um patrimônio com o suor do seu rosto. E aí ele tem 2 filhos que são muito ruins. 2 meninos que não trabalham, não estudam, usam drogas, são a vergonha desse pai. Mas esse pai constrói a sua vida com Deus e vai fazendo todo o trabalho. Quando esse homem morre, ele deixa um patrimônio fabuloso. A pergunta é: quem herda o que esse homem deixa? Os filhos. Mas os filhos não fizeram nada para construir esse patrimônio. Não há necessidade de construir nada. Você é herdeiro simplesmente porque legitimamente você é filho, é só por isso. E a Bíblia fala: sois filhos, logo sois herdeiros. E aí eu comecei a ver no atendimento com as pessoas vindo das igrejas a diferença entre o que é vida abundante. E Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando ele fala isso em João 10:10, ele não está falando de eternidade. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando da nossa vida aqui agora. Porque na eternidade o ladrão vai estar no lago de fogo e de enxofre. E ele não vai matar, roubar e destruir mais. Jesus está falando daquilo que vai acontecendo aqui, enquanto estamos aqui agora, enquanto estamos nesta caminhada terrena. Aquilo que vai acontecer antes da vida eterna. E aí, alguém abre, por favor, essa água para mim. Aí eu pergunto a você: você só quer a vida eterna ou você quer uma vida abundante aqui enquanto caminha na terra? E aí eu comecei a olhar para a Bíblia essa questão, muito obrigada. Aí eu comecei a olhar para a Bíblia essa questão de maldição. Ora, a Bíblia começa, muito obrigada, a Bíblia começa com maldição no livro de Gênesis. E é Deus quem amaldiçoa, não é o diabo, é Deus. É Deus que pergunta para Caim, para aquele menino que matou seu irmão: Caim, onde está o teu irmão? E Caim responde: eu acaso sou tutor do meu irmão? E Deus fala para ele: maldito és sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do teu irmão. É Deus que amaldiçoa Caim. Quando você vê a história de Noé, que depois de sair da arca planta uma vinha, se embebeda, e o seu filho Cã, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e o seu filho expõe a sua nudez, não protege o pai, não esconde o erro do pai, mas publica o erro do pai, desonra o pai. Deus fala: maldito seja Canaã. Quem é Canaã? Canaã não é Cã, não é Cã que viu a nudez do pai. Porque maldito seja Canaã? Porque Canaã é o filho de Cã. Deus está falando de uma herança que vai dar continuidade. E dali saem os cananeus. Você vai encontrar no final do Velho Testamento, Deus falando que enviaria o profeta Elias, antes que ele ferisse a terra com maldição. E o profeta viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E Deus diz: antes que eu venha e fira a terra com maldição. Maldição, então, é uma ação de Deus, não é do diabo. E acabou com a cruz do Calvário? Não. Sabe por que eu sei que não? Porque quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 22, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, está falando que lá no tempo da eternidade, haverá tudo de maravilhoso, o Senhor no governo, o Senhor reinando, a árvore da vida dando seus frutos para a cura dos povos. E ali está escrito: nunca mais haverá qualquer maldição. Está falando do tempo futuro do verbo, nunca mais haverá. E tudo isso veio me questionar em todos os meus conceitos e preconceitos que eu tinha. Por isso eu digo que é quebrando o paradigma, porque se eu não tivesse quebrado os paradigmas anteriores,
eu jamais entenderia desse assunto e nem estaria apta para ensinar para você. Porque o que se dizia para mim era que aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu recebia isso como um pacote de salvação, cura e libertação. Eu recebia como um pacote. Era um pacote completo. Mas hoje eu entendo algo, presta atenção. Você pode não aceitar, mas escute, retém o que é bom. Hoje eu entendo que a cruz não é automática. Hoje eu entendo que a cruz é um tesouro com a provisão de tudo o que precisamos, e até cantamos isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lá está a provisão de salvação para quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo hoje é composto de quase 8 bilhões. Mas esse contingente de quase 8 bilhões está todo salvo? Não! Está salvo apenas o grupo que foi à cruz. Então não é o que é ofertado, mas é o que é buscado que dá a resposta. O perdão é ofertado para 8 bilhões. Mas a salvação vem para aquele que vai à cruz, como foi testemunhado aqui. Na cruz também há a provisão de cura. O profeta Isaías diz que além de ele perdoar as iniquidades, ele curou as enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele fomos sarados. A pergunta é, porque um dia a cruz trouxe cura, ninguém mais do povo de Deus adoece. Não é verdade isso? Não é verdade. Toda vez que adoecemos, vamos à cruz. Nós temos uma provisão disponível para nós. Mas é preciso que vamos a ela. Veja bem, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e ele curava todos que eram levados a ele. Mas é só os que eram levados a ele. Ele não chegava nas aldeias soprando cura. Vinham a ele e ele ainda inquiria, ele perguntava: que queres que eu te faça? Às vezes era tão óbvio. Era um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não era uma selfie que ele queria, nem um autógrafo. Mas Jesus ainda assim pergunta: o que queres? Porque é o que eu vou buscar que faz com que seja liberado o que me foi ofertado. Assim eu entendi também que é com as nossas maldições. Ele fez-se maldição por nós, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Vou parar aí, vou voltar para Coríntios. O que me fazia ter uma dificuldade, um sofisma na mente para entender, era o fato de que lá estava: a nova criatura é, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Verdade, você já passou da morte para a vida. Você é uma criatura recriada. Você recebe o Espírito que te dá vida, porque você estava morto. Você nasceu de novo, sim. Mas na mesma carta aos Coríntios, é o mesmo apóstolo Paulo que escreve para a mesma igreja problemática que era a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5, sabe o que Paulo fala para aquela igreja? Ele começa assim: geralmente não é ocasionalmente. Geralmente não é algo que aconteceu uma vez só. Quando você diz geralmente eu acordo às 7 da manhã, geralmente é todo dia quase. Quando você diz geralmente eu deito às 11, você está dizendo algo que é habitual. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem entre os gentios se nomeia. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios? Olha, eu estou escutando muitos casos de imoralidade pior do que no mundo, ele está dizendo para aquela igreja. É a mesma igreja. E foi nesse texto que Deus me ensinou que no mundo espiritual não existe nem tempo e nem distância. Não importa o tempo que passou e nem a localidade onde aconteceu.
É nesse texto que Paulo diz assim para os coríntios: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem entre os gentios se nomeia, e vocês estão aí ensoberbecidos, como se nada estivesse acontecendo. Pois eu estou longe, Paulo estava em Roma, pois eu estou longe, mas vamos fazer uma oração juntos, reunidos vós e o meu espírito, Paulo diz, em nome do Senhor Jesus e no poder do Senhor Jesus, vamos entregar esse cara para Satanás, está escrito lá, para que o corpo seja tocado pelo inimigo, mas o espírito seja salvo para o dia do juízo. O que é isso? Paulo está em Roma. Quantos dias demora uma carta para chegar de Roma a Corinto no dia de hoje? Com avião, com carro, com transporte rápido, 3, 4 dias. Quanto tempo demorava uma carta para chegar de Roma a Corinto no tempo de Paulo? 20 dias, na melhor das hipóteses. Paulo está dizendo: olha, eu estou escrevendo agora, mas o dia que essa carta chegar aí, vocês concordam comigo em oração? Porque é no princípio da concordância que nós vamos fazer uma ligação no mundo espiritual. Eu comecei a entender essas coisas. Eu comecei a entender que no mundo espiritual não tem tempo e nem distância. Quando eu li, por exemplo, Jesus falando com os fariseus. Jesus fala naquele texto de Mateus 23, onde ele confronta os fariseus: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando chega no versículo 27, ele diz: ai de vós, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora estão belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia e iniquidade. Hipocrisia e também. O é uma conjunção, significa também. Vocês estão cheios de hipocrisia e também estão cheios de iniquidade. E aí eu fui correr atrás. O que ele está dizendo? Iniquidade é sinônimo de pecado ou é uma raiz? Porque quando Isaías tem a visão do trono de Deus, quando no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono, e ele se convence do seu pecado: ai de mim, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo impuro. Um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca na boca de Isaías e diz: sabe o que? A tua iniquidade foi arrancada e o teu pecado perdoado. Epa, são verbos diferentes. Iniquidade é arrancada, é arrancada. Iniquidade é tirada, é arrancada. O pecado é perdoado. Arrancar e perdoar não são a mesma coisa. E eu fui correr atrás de novo. Vamos lá, Jesus falando para os fariseus: vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aí ele continua: vocês dizem assim: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Jesus fala: vocês vão fazer igualzinho os seus pais fizeram. Essa árvore vai brotar em vocês. Eu vou mandar profetas, vou mandar sábios. A uns vocês vão matar, a outros vocês vão sacrificar. E ele diz algo nesse texto. Ah, você precisa ler com os teus olhos. Ele diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Está escrito lá. Jesus olhando para uma geração contemporânea dele, olhando para homens que viviam com ele há 2000 anos atrás, e dizendo para aqueles homens: olha, vocês são filhos dos que mataram os profetas, vocês vão repetir os erros dos seus pais, vai brotar essa raiz de iniquidade. Vocês mesmos estão testemunhando que são filhos deles. Sabe o que vai acontecer? Sobre vocês, sobre esta geração, vai cair todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Espera aí, Abel quem é? Abel é
o que foi vítima de Caim? Quando? Começo da humanidade. Zacarias. Zacarias, um profeta que morreu 400 anos antes de Jesus nascer. Jesus está dizendo, então, que todo sangue derramado até 400 anos antes dele nascer, ainda está sobre aquela geração contemporânea dele. É o que está escrito. É o que está escrito. E eu comecei a ser confrontada por esse assunto, pela palavra. E já que o assunto é leão, eu preciso te dizer que a palavra de Deus é como um leão. Você precisa só soltar ela. E ela faz o estrago que ela tem que fazer. É assim que é. É desse jeito. É simples assim. E eu comecei a ver na palavra aquilo que foi me abrindo os olhos. Maldição. Maldição, então, é uma ação de Deus? É. Maldição é algo que pode virar até um assunto de mais de 4 gerações? Sim. Porque de Abel até os fariseus tem mais de 4 gerações. Mas como mais de 4 gerações? Eu entendi que funciona assim. Eu tenho condição de fazer uma análise de 4. Eu estou viva, minha filha está viva, minha neta está viva, minha mãe estava viva até pouco tempo atrás. Mas eu não faço, não oro, não confesso. Eu vou repetir o pecado. Eu vou repetir o pecado dos meus antepassados. Se o pecado é furto, vou furtar também. Se o pecado é promiscuidade, eu vou também agir assim. E aí quando eu ajo, eu abro a porta para mais 4 gerações. E aí nas 4 gerações ninguém abre a boca. Ninguém chega na cruz, porque a cruz não é automática. Ninguém se converte, ninguém vai aos pés da cruz. Ninguém vai trocar o pecado pelas bênçãos. E aí eu peco, e aí vem mais 4 gerações. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Zacarias era 4 gerações anteriores, a geração contemporânea de Jesus. Jesus está falando, olha, de vocês para trás tem 4 já que está caindo sobre vocês. Aí eu fui entendendo, Daniel era santo. Daniel é um exemplo de santificação no meio dos jovens. Mas ele estava num cativeiro na Babilônia, fazia 70 anos. Já havia passado o governo de Nabucodonosor, o governo de Assuero, o governo dos medos persas. Já era o governo sírio. Já era Ciro. 4 governos e ele ainda estava preso. Ele era santo porque ele estava preso. A Bíblia mostrou que ele fala que ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o cativeiro haveria de durar 70 anos. E eu sei, porque Daniel era um sábio, ele não leria um versículo só de Jeremias. E eu corri para ler o livro todo de Jeremias, porque ele fez isso com certeza. E lá no livro de Jeremias, sabe o que ele leu? No capítulo 2, Deus falando para Jeremias 70 anos antes. Deus falando para Jeremias assim, Jeremias, avisa o povo que eu coloquei esse povo numa terra boa, numa terra que mana leite e mel, mas eles não me dão ouvidos, eles foram atrás dos deuses desse povo, dessa terra. Por causa disso, Deus diz para Jeremias falar para o povo, por causa disso, eu ainda contenderei convosco, e até com os filhos dos vossos filhos, eu contenderei. Daniel entendeu, filho de filho é o quê? É neto. Daniel falou, eu sou neto deles. Daniel também leu, lá no capítulo 16 de Jeremias, versículo 10 em diante. Deus mandando um recado para o povo, antes do cativeiro. Deus falando, diga para o povo que vai cessar a voz de alegria. Vai cessar a voz do noivo, da noiva. O cântico do noivo e da noiva é o cântico de alegria, era uma expressão em Israel. E aí, Jeremias, quando você der esse recado, o povo vai falar, porque Deus está bravo. Porque o Senhor está mandando recados de ameaça para nós. Sabe o que você vai responder, Jeremias? Vai responder, porque os vossos pais me deixaram. A minha lei não guardaram. E se foram atrás de outros deuses. Deus está falando de uma herança espiritual. E eu comecei a entender, igreja, que uma coisa é outra coisa e outra coisa é outra coisa. Olha que filosofia maravilhosa. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa mesmo. Uma coisa é a sua salvação, é a sua eternidade.
Quando Ezequiel fala, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, o pecado tem como salário a morte. Só o arrependimento pelo pecado vai gerar vida. Mas, quando se fala de heranças, não está falando de morte eterna. Não está falando de vida eterna. Exemplo para você entender. Vamos falar de maldição na Bíblia. Está lá, Levítico 26, perdão. Está lá. Tem bênção, tem chuva. Tem maldição, tem seca. Tem bênção, tem negócios prósperos. Tem maldição, falência. Tem bênção, tem dinheiro para emprestar. Maldição, vai viver de panelinha na mão. Tem bênção, tem saúde. Tem maldição, enfermidade. Tem bênção, tem filhos. Maldição, vai enterrar filhos. Tem bênção, tem insanidade mental. Maldição, loucura. Espera aí. Filho, dinheiro, sanidade mental, chuva. Negócios não são assuntos de eternidade. São assuntos da minha caminhada aqui, agora. Não está se referindo à eternidade. Quando termina o texto de Levítico 26, Deus falando de bênção e de maldição, ele termina dizendo assim: mas se confessarem as suas iniquidades e as iniquidades dos seus pais, naquilo que cometeram contra mim, então eu me lembrarei da aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, da terra me lembrarei. Mas Deus ainda diz mais. Deus diz, se tomarem por bem o castigo da iniquidade. Ou seja, se vocês entenderem que é fruto da minha justiça isso. Que é uma justiça, tem uma lei, a lei se cumpre. A lei é aplicável. Nós temos aqui juízes. Eu também fui funcionária do Banco Central 12 anos antes de ser juíza. Fui advogada do Banco Central, comecei a mexer com direito lá atrás. Em direito as coisas funcionam dentro da lei. Existem tribunais que aplicam leis. As leis precisam ser aplicadas, Deus trabalha dentro de leis. Se você pegar a Bíblia, você vai encontrar leis cerimoniais, leis civis, leis morais. Vai encontrar até leis de saúde. Mas tem uma lei maior, tem uma lei espiritual, tem uma lei que tem uma eficácia superior. Essa lei chama 10 mandamentos. Por que ela tem uma eficácia maior? Porque ela foi feita de um jeito especial. Por que a Constituição Federal tem uma eficácia maior? Porque foi feita de um jeito especial. Não foi um homem que apresentou um projeto. Foi uma assembleia de legisladores. Assembleia Nacional Constituinte. Homens que tinham o aval do país com o seu voto se reuniram para fazer uma lei que é a Constituição Federal. Ela tem uma eficácia maior, ela tem um poder de força maior. Nenhuma lei pode contrariá-la, porque ela tem um jeito especial de fazer. Os 10 mandamentos são assim. Os 10 mandamentos foram feitos de um jeito especial. As outras leis, os outros preceitos, os outros princípios, Deus falou para Moisés. Moisés, fale aos filhos de Israel. Algumas leis Deus revogou. Uma lei de herança. As mulheres não herdavam, só os homens. Se o pai morresse, tivesse filhas mulheres, dançou. Aí você vai para o livro de Números, você vai ver que as filhas de Zelofeade ficaram sem o pai, sem herança. Foram a Moisés, disseram, Moisés, não é justo isso. Moisés leva a reivindicação a Deus. Sabe o que Deus fala para Moisés? Pois elas estão certas, mude a lei para favorecê-las. E Deus muda a lei, em Números 27, está lá. Agora presta atenção. Presta atenção. Os 10 mandamentos não. Passarão céus e terra e não passará essa lei. Porque foi feita de um jeito especial. Porque não foi falada por Deus para Moisés, foi escrita por Deus em tábua de pedra. O trono do céu desceu, é a única vez na Bíblia que o trono do céu desceu na terra.
Desceu e escreveu com os seus dedos. Moisés ficou irado, quebrou. Deus falou, traz outra tábua. Precisa ficar escrito. Quando você conhece a Bíblia toda, sabe que essas tábuas existem. Estão no tabernáculo do céu, porque lá está a Arca da Aliança. Indiana Jones não vai encontrar, pode continuar a procurar. Está lá a importância que tem para Deus. Esse conjunto de preceitos que compõem os 10 mandamentos não mudam. Não mudam. Matar continua abrindo portas no mundo espiritual. Deixa eu te falar de portas. Você está num lugar altamente confortável, iluminação perfeita, som de primeira. Tem uma porta lá, precisou abrir aquela porta para você entrar. O mundo natural te conecta com o mundo espiritual exatamente assim. Imagine o mundo natural, um ambiente pequeno, menor do que o mundo espiritual. Imagine que existem portas e só o homem pode abrir e fechar portas que conectam com o mundo espiritual. Sabe por que só o homem? Porque Deus deu ao homem autoridade no mundo natural. Por isso que está escrito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Está escrito em Salmos, capítulo 15, versículo 16. Por isso que está escrito lá em Gênesis, depois que Deus fez tudo, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. E disse Deus, tem o homem domínio sobre tudo. Por isso o homem foi ensinado por Jesus a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Céu é mundo espiritual. Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Por que eu tenho que dizer para Deus que Ele pode fazer a vontade dEle na terra? Ele não é soberano? Ele não é o dono de tudo? No Salmo 24 não está escrito que a terra, todos os que nela habitam, são do Senhor? Sim, está. Ali está falando de um direito de propriedade. Olha outro assunto jurídico. Direito de propriedade, ele tem escritura, ele tem o registro de imóveis. Mas o domínio, ele deu para o homem. E ele não muda isso. E nem vai mudar. Haverá novo céu e nova terra. Sabe quem vai dominar na nova terra? O homem de novo, com Jesus agora. Por isso que está escrito em Apocalipse 5, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sobre a terra. Vão reinar de novo. Quando você lê na palavra que ele é rei de reis, você pensa que ele é rei da rainha da Inglaterra, da rainha da Escócia, ou da rainha da Holanda? Não, ele é rei de um reino sacerdotal. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Está falando do seu governo na terra. Está falando do governo dos homens. Deus entregou o governo da terra para os homens. Então, existem portas que são abertas para o mundo espiritual por ação do homem, ou são fechadas por ação do homem. Luz e trevas não podem invadir o mundo natural sem a permissão do homem. Por que você acha que Jesus diz, eu estou à porta e bato? Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Eu estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta. Vocês fazem jantares para oferecer para alguém abrir a porta para Jesus? Ele não invade, porque o mundo espiritual não invade o mundo natural. O Senhor fala para Caim, lá no Éden, lá no começo da humanidade, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Então é o homem que abre a porta para a luz ou trevas, e é o homem que fecha as portas pelo arrependimento, pela confissão, quando ele peca, quando ele erra. Eu entendi também pela palavra que a nossa preocupação não tem que ser com a maldição. A maldição é bênção no fim das contas. Sabe por quê? Porque a maldição é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Igual uma febre que vai fazer você correr para o médico
e fazer todos os exames, radiografia, tomografia, sonografia, tudo que é FIA que existe, para descobrir que tem uma infecção em algum lugar do seu corpo. A febre é um alerta. A febre é uma luz vermelha. E aí está escrito: maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Então a minha preocupação não é a maldição, é a causa. É a causa. Ai, ai, ai. Diga ai, ai, ai. Diga mais alto, ai, ai, ai. É como sujeira de cachorro na varanda. As moscas vêm porque a sujeira está lá. Não adianta eu bater nas moscas. Não adianta eu ter autoridade para dizer: sai, demônio, das minhas finanças. Mas se houver ainda sujeira que acumulou o mal, eu vou cansar de bater e a mosca volta. Ah, queridos, eu comecei a olhar aonde que está a resposta na Bíblia para as maldições. Morte prematura, por exemplo. Os pais não foram feitos para enterrar filhos, não. Filhos enterram pais. É assim a ordem. Toda mudança nesse propósito tem algo errado. Davi enterra o filho porque derramou sangue de Urias. Você vai ver Raquel ter uma morte prematura na Bíblia porque ela desonrou o pai, ela furtou objetos do seu pai, ídolos do lar do seu pai. Não é porque ela era idólatra, é porque os ídolos eram de ouro. Eu vi no museu em Israel, de ouro. Ela desonrou o pai, ela furtou o pai. Duas regras espirituais. Davi adulterou e matou Urias. 2 regras espirituais. Você vai ver morte prematura de Aminon porque estupra Tamar, de Absalom porque mata Aminon. Maldição sem causa não se cumpre, tem uma causa. E é interessante, igreja, que eu observei que mesmo antes de serem publicados os 10 mandamentos, antes de serem publicados, Deus já fazia cumprimento deles. Sabe por quê? Porque o caráter de Deus não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele ainda não tinha publicado os 10 mandamentos quando ele chamou, Gênesis 12, chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. Oh, você vai ter uma grande nação, teus filhos serão benditos todos, haverá uma bênção geracional. Quando você vai para Gênesis 15, a conversa mudou. Deus não fala só de bênção, ele fala: mas a tua descendência será cativa 400 anos no Egito. Vai sair com bens, mas vai ficar presa 4 gerações, porque viviam 100 anos. Por que a geração de Abraão ficou 400 anos no Egito presa? A conversa não era essa no começo. No começo era só: sai da tua terra, da tua parentela, que você vai ser abençoado. Ah, porque teve um desvio de foco. No meio do caminho, Gênesis ainda 12, você vai ver que Deus chama Abraão, no capítulo 12, no versículo 1, no versículo 5, você vai ver que Abraão já chegou em Canaã. Está escrito: e lá chegou em Canaã. Ele foi para a terra que Deus mandou. Ele foi para o lugar da bênção. Obedeceu. Como que ele sabia que era Canaã? Não tem GPS. Mas Deus falou: você chegou em Canaã. Você chegou ao seu destino. Esta é a terra. Deus falou para ele: esta é a terra. Aí ele faz um altar para o Senhor. Adora o Senhor porque chegou na terra da bênção. Só que dali a pouco ele vai embora para o Egito. Ele vai embora para o Egito, ele negocia princípios. Ele entrega a sua esposa para Faraó. Você pode escutar a pregação que quiser escutar sobre esse assunto, mas eu te desafio a ler Gênesis 12. Você vai ver que chega uma hora, o Egito tem pena, é penalizado por Deus. Porque Faraó está com a mulher de Abraão em casa. E sabe quem vai resolver o assunto? Não é Abraão, é Faraó que vai. É Faraó que chega para Abraão e fala: o que fizeste?
porque você me disse que ela era tua irmã, eu a tomei para ser minha mulher. É Faraó que fala para Abraão. Porque você disse que ela era tua irmã, eu a tomei para ser minha mulher. Agora pega a tua mulher e vaza, vai embora. Mandou Abraão embora. Abraão ficou rico no Egito. Quando ele chega, ele tinha bens. Quando ele sai, que você entra em Gênesis 13, está escrito, ele ficou muito rico. E lá está escrito que ele teve bois, ovelhas, gado, jumenta, camelos. Ninguém tem tudo isso com um ano. Os estudiosos da cronologia bíblica dizem que a fome em Canaã durou 2 anos. Mas não está escrito que quando acabou a fome ele foi embora. Estava bom demais, estava enriquecendo. Foi Faraó que botou as coisas no lugar. Consequência espiritual. 400 anos de escravidão. 4 gerações de 100 anos ficaram presas no Egito. Aí está a resposta. Deus ainda não tinha publicado os 10 mandamentos, mas já estava nele. O caráter dele já dizia quem ele era e qual era a base do seu trono, justiça. Também Noé não tinha 10 mandamentos ainda. Mas quando embebeda que Canaã vê o seu pai e expõe a sua nudez, está escrito lá, maldito seja Canaã. Ló também não tinha lido os 10 mandamentos, mas quando ele está bêbado e tem uma relação incestuosa com as suas filhas, a maldição também vem. Eita, a maldição tem na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E eu comecei a entender que tem causa. Tem causa. E eu comecei a atender pessoas nos cursos, nos seminários. Comecei a ver as causas. Pessoas que tiveram históricos de aborto. O dinheiro foi usado para financiar a morte um dia. Se Deus chega para Caim e fala para ele assim: onde está o teu irmão? E ele responde: eu acaso sou tutor do meu irmão? E Deus fala para ele: o sangue do teu irmão clama a mim da terra, porque derramou o sangue, e a terra abriu a boca para beber o sangue do teu irmão. Imagina Deus chegando para mim e falando assim: cadê o filho que eu te mandei? E eu respondo: eu sou tutora do meu filho. E Deus vai me responder: o sangue do teu filho clama da terra a mim. Para mim vai responder pior, vai responder: clama de dentro do teu corpo para mim. Toda vez que ocorre um aborto, permissão para um aborto, acompanha alguém para fazer aborto, aconselha alguém a fazer aborto ou não aconselha, não desaconselha não fazer aborto, está fazendo pactos com morte. E Deus tem me ensinado que essa morte pode vir no corpo, essa morte pode vir na família e pode vir nas finanças também. Ou investiu na morte. Diga ai, ai, ai. O Senhor tem ensinado pela prática. Históricos familiares de furto, nossos pais não conheceram Jesus. Nossos pais não eram homens e mulheres de Deus. Tiveram uma maneira iníqua de ganhar dinheiro, fraudulenta. Lesaram pessoas. Há uma raiz de iniquidade financeira sobre a minha vida. Se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Não é justo, Deus disse, tomarem por bem o castigo da iniquidade. Eu diria a você o seguinte, por experiência hoje, eu não estou falando de 30 dias, eu estou falando de 30 anos. Por experiência, talvez mais do que muitos aqui tenham de idade. Por experiência de atendimento de pessoas, aconselhamento de pessoas. Eu diria assim, 30% aproximadamente daquilo que impede a nossa vida abundante decorre das heranças que temos. Nós queremos herdar a bênção em 1000 gerações? Sim, aqui foi profetizado pelo meu irmão. Queremos isso.
Mas o mesmo texto bíblico que está nos 10 mandamentos que não mudam, fala de abençoar 1000, mas punir 4. Está lá. Passarão céus e terra, e essa palavra não passará. E pela prática, pastora, pela prática, doutora, pela prática, uma professora pode falar de prática? Sim, a Bíblia fala. A Bíblia fala na carta aos Hebreus, no capítulo 5, que tem gente que ainda é criança porque toma leitinho. Mas o alimento sólido, a comida grossa, o pirão bom, é para os adultos. Para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, então não é pela doutrina, não é pela teoria, não é pelos chavões. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas? Não são intelectuais e nem físicas. Porque está escrito, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não somente o bem, mas também o mal. Não somente o bem, mas também o mal. Isso é discernimento espiritual. O que é luz, o que é trevas, o que é consequência de trevas, o que não é. E pela prática, ao longo desses anos todos, eu comecei a ver que pessoas com históricos de dificuldade financeira, pessoas que não prosperam, apesar de fazer tudo direitinho, são bons negociantes, são sérios, são íntegros, são fiéis, dízimos e ofertas, mas parece que há uma trava no mundo espiritual. Eu comecei a ver históricos familiares, ou até históricos pessoais, que abriram portas no mundo espiritual e não foram fechadas. Não foram fechadas. Como é que você fecha uma porta no mundo espiritual? Pelo arrependimento e confissão. Aplica 2 textos. Aplica o texto de Pedro na Porta Formosa, no templo, falando com os judeus, depois de dizer para aquele homem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro faz um discurso e fala, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então não é só a conversão, é o arrependimento também. E arrependimento é o que, pastora? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma dor de haver ferido o coração de Deus. Você não está preocupado com reputação, não. Você não está preocupado na horizontal, não. Davi não estava preocupado com Batseba, nem com o seu conselheiro, que era avô de Batseba, nem com a família de Urias. Davi estava preocupado com o céu. No dia que ele é confrontado, ele fala, pequei contra o Senhor. Senhor, não retires de mim, não afaste de mim o teu espírito. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você vai para a primeira epístola de João, lá está escrito que se você confessa, o sangue de Jesus é eficaz para te limpar. Aí está falando de outra coisa, além do arrependimento, a confissão. Você vai para o Salmo 20, ou para o Provérbios 28, está escrito, aquele que encobre, jamais prospera. O que confessa e deixa alcança a misericórdia, o que encobre jamais prospera. Alguém pode encobrir alguma coisa de Deus? Existe algo que Deus não saiba? Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando está falando de encobrir, está falando de manter na obscuridade, manter em secreto. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu leis e princípios, e um dos princípios é, se 2 concordarem em oração na terra, tem concordância no céu. E se 2 desligarem, desliga no mundo espiritual. E se 2 ligarem, liga no mundo espiritual. Como é que eu vou concordar com o que eu não sei? Como é que eu vou ligar o que eu não sei? Tem um texto que você conhece muito, Tiago fala
Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, unja com óleo, a oração da fé salvará o enfermo se levantará. Está falando de um tipo de enfermidade que os presbíteros ungem e que a cura vem. Mas o texto continua. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis sarados. Então, estão dois tipos de enfermidade diferentes ali. Tem uma enfermidade que cura com o óleo e a unção e a oração do presbítero. E tem outra que cura com a confissão do pecado, que está em oculto, encoberto, guardado. Doenças espirituais. O médico Lucas chega numa congregação e tem uma mulher encurvada, fazia 18 anos. E aquela doença não era física, era espiritual. Ele não disse para aquela mulher: você precisa de um ortopedista. Ele disse para ela: o demônio estava prendendo essa mulher e ela era corcunda. Você conhece doenças psicossomáticas? Emocionalmente você perde um negócio e tem gastrite. O marido abandona, você tem pressão alta. Pois eu quero te dar uma notícia: existem doenças pneumossomáticas. É o espírito adoecendo o corpo. O mundo espiritual é real, como eu e você. E as coisas que arrumamos, as encrencas que tivemos na nossa vida, elas podem ser hoje o atrapalho da nossa vida abundante. Pastora, eu resolvo, doutora, eu resolvo nunca confessar o meu pecado. Eu lá vou contar que me envolvi com uma menina e dei dinheiro para essa menina fazer aborto, consenti no aborto. Vou nada, minha vida já passou, estou casado, tenho mulher, tenho filho, tenho neto. Ok, siga em frente, a vida segue. Você vai para o céu, você vai ter vida eterna. Mas a pergunta é: você quer vida abundante também? Ou você quer só o céu? O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ok, você era um acumulador de lixo, encheu a sua casa de sacos de lixo. Lá está cheio de ratos e baratas. Um dia você conhece Jesus, vai para um jantar da Donep, encontra Jesus, dá a sua vida, fala: nunca mais acumulo lixo, você é o homem mais limpo e cheiroso do planeta. A pergunta é: se você não tira o lixo que acumulou, os ratos vão sair? Não. Não. Quando a Bíblia fala, aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera. Os que confessam e deixam alcançam a misericórdia, está falando disso. Nós queremos prosperidade em tudo. O que é prosperidade, igreja? Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar na nossa vida. Prosperidade é o cumprimento de tudo aquilo que Deus nos promete. Existe um princípio espiritual que está escondido numa história bíblica. Abraão, depois que ele deixou essa história de entregar a mulher para Faraó e sai do Egito com a sua mulher, ele encontra com Melquisedeque. Uma tipologia de Cristo é o nosso encontro com Jesus. E ali Abraão entrega o dízimo de tudo, o dinheiro que Abraão ganhou no Egito. O enriquecimento de Abraão teve uma origem iníqua. Negociou princípios de família. Enriqueceu, ficou muito rico, negociando valores. Aí sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele entregou o dízimo de tudo. Tudo. Ele ficou no Egito para ter bois, ovelhas, camelos, gados. E aí a geração que veio depois ficou miserável. Amassava tijolo, barro, palha para fazer tijolo. Aí ele ficou lá porque estava confortavelmente adaptado numa realidade de mentira. O que aconteceu com a geração futura? Escrava, sofredora. Tinha que matar filho, porque o faraó queria que não prosperasse o aumento daquela população e mandava matar as crianças. A colheita espiritual foi terrível, terrível. Aí ele entendeu, eu creio que ele entendeu. Quando Deus falou para ele, a sua geração vai ficar presa há 400 anos, ele entendeu.
Lá não está escrito herança espiritual, mas ele entendeu. E aí eu creio que por isso Abraão entregou o dízimo de tudo. Eu falo que Abraão fez uma oferta remissiva. Abraão fez a conta de toda a porcaria do passado e falou: agora eu vou dar um tantão para remir a minha história financeira. Oh, você está me entendendo? Tem alguém entendendo aí? Tem alguém aí? Deus tem me ensinado a ensinar para a igreja que o dinheiro que você colocou em aborto, o dinheiro que você colocou em drogas, o dinheiro que você colocou em prostituição, o dinheiro que você colocou em negócios ilícitos, o dinheiro que você colocou na umbanda, quimbanda e tudo que é banda, o dinheiro que você fraudou, esse dinheiro, ele está marcado pelas trevas. Ele está marcando a sua vida financeira. Tem uma porta aberta. Primeira coisa, confessa. Ora com alguém, você tem um líder, você tem um pastor, você tem uma autoridade, você tem um amigo de fé. Ora, confessa para que ele fale: ok, eu concordo com a sua oração, ligo na terra para o Senhor ligar no céu. Só isso. Nesse material você vai entender como orar tudo, todas as heranças. Mas tem outra coisa que você precisa fazer. Você precisa fazer uma oferta remissiva. Você precisa se propor a entregar no reino da luz uma parte que vai significar a limpeza do que você entregou no reino das trevas. É como se fosse um detergente para limpar a sujeira. Fazer uma oferta de remissão. Aonde, pastora? Aonde Deus te direcionar? Se Deus te direcionar para fazer nesse evento, faça. Se Deus te direcionar para fazer numa obra que você já está aí pensando: Deus, eu preciso ajudar aquele missionário, faça. Mas hoje, ore e pergunte para Deus: Deus, aonde eu vou fazer a remissão? Porque você precisa fazer isto. Você precisa confessar os pecados. E você precisa fazer a oferta remissiva. Pastora, a senhora veio mexer com as minhas estruturas? Eu não. A palavra de Deus. A palavra de Deus é como um leão. Você só precisa soltar ela. E ela faz o estrago que ela tem que fazer. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você, querido, a ir além do que você está recebendo aqui nesse assunto. Eu disse uma palavra no meio da pregação que você talvez tenha ficado voando. Eu falei que existe uma diferença entre misericórdia e bênção. Eu quero te lembrar que quando Deus fez a promessa para Abraão, a promessa original, era que daria a ele grandes e boas cidades, que eles não construíram. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Grandes e boas cidades que vocês não construíram, casas cheias de tudo que é bom, que vocês não edificaram. Negócios excelentes, como vinhas e olivais, era naquele tempo, que vocês não plantaram. Poços que vocês não abriram. Quando entrares nesse lugar, de tudebom.com, lembra do Senhor teu Deus, é o que Moisés fala para o povo, porque ele sabia que não ia entrar. Agora, você conhece o histórico daquele povo, antes de chegar nesse lugar, tudebom.com? 400 anos de cativeiro. 40 anos andando em volta. Oh, mas Deus era misericordioso. Tinha nuvem para proteger do sol. Tinha coluna de fogo para proteger de chacais, serpentes, escorpiões. E tinha também maná do céu. E tinha água da rocha, e roupa crescia com o corpo, sandália crescia com o pé. Ninguém adoeceu. O nome disso é misericórdia. Misericórdia te dá o básico do básico do básico do básico para sobreviver. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã, e a causa de não sermos consumidos.
Agora, sapato que cresce com o pé não é igual casa cheia de tudo que é bom, como estava prometido. Maná caindo do céu e água saindo da rocha, não era vinhas e olivais que não foram plantados por eles. Talvez muitos aqui estejam caminhando, tendo a misericórdia. Como você está, irmão? Estou vivendo. Estou sobrevivendo. Estou esperando em Deus. Eu quero dizer para você, eu comecei dizendo que Ele tem infinitamente mais do que você pensa. Só como Ele trabalha dentro de princípios, se tem alguma coisa que está precisando resolver no mundo espiritual, tem que ser resolvida. Quando Daniel entendeu que o cativeiro decorria das iniquidades, eu te desafio a ler Daniel 9, ele foi confessar os pecados dele e dos pais dele. Eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. E o cativeiro acabou. E os céus se abriram. É tão simples, igreja, de resolver. O mundo espiritual não é místico, escute bem. O mundo espiritual é legal. É legal. Quando resolvemos as coisas que estão ilegais, a bênção e a provisão de Deus chega. Eu quero orar com você, porque esse tempo é curto para te dizer tudo o que eu precisaria. Mas ali o relógio já me diz que está em 0 e eu tenho que parar. Eu quero orar para que o Espírito Santo complemente na tua mente, no teu espírito, aquilo que eu não pude completar. Te leve a ser um pesquisador desse assunto. Eu te desafio, assine o meu canal oficial no YouTube, a pastora Tânia Tereza Oficial. Eu te desafio a levar material, vai estar ali na livraria. Eu te desafio a participar de um SILC, um seminário intensivo de libertação e cura, porque isso tem mudado gerações. Isso tem mudado histórias de famílias. Os testemunhos são diários que chegam para mim. Eu não tenho 10 milhões de visualização no meu canal, eu tenho 3 milhões só. Mas 3 milhões de pessoas já têm uns 200 mil testemunhos. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar sim a sua sorte. Ele pode trazer a prosperidade plena. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Para você que acreditou, só você que acreditou, por favor, só você que acreditou, fique em pé. Pai, eu disse aqui 2 vezes que a tua palavra é como um leão. Basta soltá-la para que ela faça o estrago que precisa. O Senhor escreveu lá, inspirou o teu filho a escrever. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa, para que produza mais frutos ainda. E lá está escrito que somos limpos pela palavra. Essa palavra que limpa, que transforma, que edifica, que modifica, que restaura, que foi liberada aqui nessa manhã, Pai. Pai, eu não disse absolutamente nada que não está na tua palavra. Que essa palavra prospere em terra boa, Pai. Que o inimigo não tenha poder de captar nada, levar nada para ele. E que os teus filhos cresçam no entendimento desse assunto, Pai. Para que se cumpra na vida deles aquilo que está escrito na tua palavra. Edificarão cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. E que eles cheguem num ponto, Pai, de acreditar na tua palavra, limpar as suas histórias. Não apenas para terem prosperidade nesta geração, mas que a partir de então, aplicando a tua palavra, eles não falem apenas de maldições hereditárias, mas comecem a falar de bênçãos hereditárias, Pai.
É o que eu te peço, para que se cumpra aquilo que eu vim fazer aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você concorda? Diga um amém de fazer tremer o inferno. Oh!